A porta que Deus fechou te livrou de uma tragédia, mas você só vai entender isso quando enxergar espiritualmente o que aconteceu naquele dia em que você chorou. Se desesperou e se perguntou: por que Deus? Por que justo comigo? A verdade é que naquele momento, enquanto você acreditava que estava perdendo algo, Deus estava literalmente te salvando de algo que teria destruído sua paz, sua vida, seu propósito, sua alma. Existem portas que Deus não fecha por capricho. Ele fecha porque viu que você não viu, ouviu que você não ouviu, percebeu que você não percebeu, e principalmente porque Ele sabe exatamente quem você será daqui a alguns anos e algumas conexões, algumas escolhas, alguns caminhos e algumas oportunidades teriam apagado a luz que Ele acendeu dentro de você. Enquanto você reclamava da porta que se fechou, o céu inteiro estava em guerra para te proteger de um destino que você jamais suportaria. E o mais impressionante é que você nem imagina o tamanho da tragédia da qual foi livrado. Às vezes, Deus não te responde na hora, porque se Ele te mostrasse a cena inteira, a dor que estava vindo, o golpe que estava preparado, a traição que estava armada, o acidente que estava pronto, a humilhação que seria inevitável, você desmoronaria. Por isso Ele só fecha a porta. Ele só trava o caminho. Ele só te impede de entrar. Ele só te segura pelo braço e diz não. Mas lá dentro, na dimensão espiritual, Ele está te guardando de algo que teria quebrado você. Há coisas que você queria muito. Há relacionamentos que você achava que iam durar para sempre. Há lugares que você jurava que eram a sua oportunidade. Há sonhos que pareciam perfeitos. E Deus tirou. Deus arrancou. Deus afastou. Deus fechou. E você pensou, eu perdi? Mas o céu estava dizendo, você venceu. Você sofreu, mas Deus sabe por quê. Você não entendeu, mas Deus sabe exatamente o que tirou do seu caminho. Porque Deus enxerga todas as versões da sua vida, todos os finais possíveis, e Ele escolheu o final que te mantém vivo, forte e preparado para a promessa que Ele te fez. Existem tragédias que acontecem dentro da alma muito antes de acontecerem no mundo físico. Existem pessoas que entrariam na sua vida sorrindo, mas sairiam destruindo tudo. Existem oportunidades que pareciam ouro, mas por dentro eram armadilhas. Existem portas que brilham mais do que deveriam, porque foram pintadas pelo inimigo. Existem caminhos que parecem luz, mas terminam em escuridão. E Deus, sendo Pai, não deixaria você entrar. Talvez você estivesse prestes a confiar em alguém que ia te trair. Talvez estivesse prestes a entrar num relacionamento que ia te destruir emocionalmente. Talvez estivesse prestes a aceitar um emprego que ia roubar sua saúde mental. Talvez estivesse prestes a entrar num ambiente onde o inimigo já estava preparado para te atacar. E Deus fechou. E dói. É verdade, machuca. Você sentiu como se estivesse perdendo tudo, mas a porta fechada foi Deus te guardando de tudo. E quando Deus te guarda, você nem percebe, porque o livramento sempre parece confuso no começo, parece injustiça, parece atraso, parece perda, parece silêncio, parece abandono, mas não é. É amor, é cuidado, é zelo, é proteção, é Deus te levando para algo maior do que você teria escolhido sozinho. E talvez você hoje ainda pergunte, mas por que Deus tirou aquilo da minha vida? Porque aquilo te tiraria de Deus. E Deus nunca permitirá que algo ou alguém tome o lugar dele na sua história. Ele te ama demais para te deixar andar com pessoas erradas. Ele te ama demais para te deixar entrar em lugares onde você seria ferido. Ele te ama demais para te entregar algo que você não está pronto. Ele te ama demais para te permitir construir sua vida em portas que não foram abertas por ele. Faz sentido agora? Talvez não, mas vai fazer. Porque um dia você vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Deus, por aquela porta que se fechou, porque naquele dia você não perdeu. Você foi salvo. E o incrível é que, enquanto você lamentava, o céu inteiro comemorava. Porque Deus sabe o que tira. Deus sabe o que impede. Deus sabe o que fecha. E Ele só fecha o que te destruiria. A porta que Deus fechou te livrou de uma tragédia. E talvez você ainda não tenha percebido isso. Talvez hoje você esteja caminhando com o coração pesado, questionando o porquê, tentando entender o que deu errado, lamentando as oportunidades perdidas, as pessoas que foram embora, as situações que desmoronaram diante dos seus olhos. Talvez você ainda esteja perguntando: Senhor, por que aquilo acabou? Por que aquele relacionamento não deu certo? Por que aquele emprego não se manteve? Por que aquele sonho que eu carregava desde criança simplesmente não vingou? E o céu permanece em silêncio. Mas não é silêncio de abandono.
É silêncio de proteção. Há momentos na vida em que Deus fecha portas que você implorou para que continuassem abertas. Portas que você acreditou serem a resposta, a saída, a solução, a rota mais rápida para a felicidade. Portas que pareciam perfeitas aos seus olhos, mas que por trás carregavam algo que te destruiria. Enquanto você chorava porque a porta se fechou, Deus estava te salvando de algo que você jamais imaginou. É difícil aceitar isso enquanto a dor ainda está presente. É difícil confiar enquanto a mente questiona, mas Deus enxerga o que você não vê. Ele ouve o que você não escuta. Ele conhece conversas que você nunca soube que aconteceram. Ele vê intenções que você jamais descobriria sozinho. O que para você parecia uma oportunidade, para Deus era um abismo. O que para você parecia um sonho, para Deus era uma armadilha. O que para você parecia um futuro, para Deus era um fim. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. O luto de uma porta fechada. Mas Deus te trouxe até essa mensagem para dizer: a porta que eu fechei te livrou de uma tragédia que teria destruído a tua alma. Você não faz ideia de quantos livramentos Deus te concedeu sem você saber. Quantas vezes Ele te tirou de lugares onde você achava que deveria estar. Quantas vezes Ele arrancou pessoas da sua vida que você acreditava serem essenciais. Quantas vezes Ele impediu movimentos que você estava pronto para fazer, mas que te levariam para o caminho errado. E talvez você esteja pensando agora: mas eu perdi algo importante. Meu coração ainda dói. Eu só queria entender. Mas Deus responde: você não perdeu. Eu te livrei. Porque existe uma diferença entre perder e ser livrado. E você só entende isso quando o tempo passa. Finalmente, você enxerga o que Deus via desde o começo. Às vezes a porta que você queria tanto era a porta que te destruiria. Às vezes a pessoa que você insistiu tanto para Deus não tirar da sua vida era a pessoa que te levaria para longe da presença dele. Às vezes, o plano que você tanto alimentava era o plano que te impediria de viver algo maior. E Deus, na sua infinita misericórdia, fecha aquilo que você abriria. Remove aquilo que você manteria e corta aquilo que você insistiria em segurar. E você pode até não entender agora, mas um dia você vai agradecer. Um dia você vai olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado por ter fechado aquela porta. Obrigado por ter me livrado do que eu não conseguia ver. Porque a verdade é que muitas vezes Deus te livra primeiro e te explica depois. E enquanto você passa por esse processo, Ele cuida do seu coração, cuida dos seus passos, cuida do seu futuro. Ele não apenas fecha portas, Ele te conduz até as portas certas. Ele não apenas te livra, Ele te prepara para o que virá. Ele não apenas impede o mal, Ele te leva ao propósito. E você pode estar pensando: mas se Deus fechou, o que Ele tem para mim agora? A resposta é simples e poderosa. Algo melhor, algo maior, algo mais profundo, algo que não te destruirá, mas te edificará. Porque Deus jamais fecha uma porta sem preparar outra. Ele jamais encerra uma história sem iniciar uma nova. Ele jamais permite um fim sem ter planejado um recomeço. E quando Deus fecha uma porta, Ele não te abandona no corredor. Ele caminha com você. Ele te pega pela mão e te guia para um caminho que você jamais encontraria sozinho. Porque Deus não fecha portas para te deixar perdido. Ele fecha portas para te redirecionar para algo maior do que você consegue imaginar hoje. A verdade é que o plano de Deus sempre foi maior do que o teu. Sempre foi mais profundo, mais protegido, mais seguro, mais cheio de propósito. Mas muitas vezes, o que você chamava de sonho era, na verdade, um desvio. E o que você chamava de derrota era, na verdade, Deus te puxando de volta para o caminho certo. Você não faz ideia do número de vezes em que Deus te salvou de coisas que você nunca soube que existiram. Não faz ideia de quantas conversas Ele impediu, quantas armadilhas Ele desarmou, quantas traições Ele evitou. E tudo isso de forma silenciosa, discreta, invisível aos teus olhos. Talvez você pense que é azar. Talvez você ache que é falta de sorte, ou até falta de resposta. Mas não é. É proteção, é cuidado, é amor, é o céu trabalhando a teu favor sem você perceber. Sabe por que você não percebeu? Porque Deus opera em dimensões que seus olhos não alcançam. Ele enxerga o coração das pessoas. Ele vê intenções. Ele sabe quem é verdadeiro e quem é disfarce. Ele sabe quem te levaria para perto dele e quem te afastaria aos poucos até destruir sua fé. E quando Ele fecha uma porta, Ele fecha porque te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Ele sabe o que te faria cair, o que te faria desistir, o que te faria perder a paz. E Ele sabe exatamente o que
manter distante de você. Você está reclamando do que perdeu, mas se soubesse o que Deus te livrou, cairia de joelhos, agradecendo. Se você enxergasse a batalha espiritual que foi travada por trás daquela porta, você nunca mais chamaria aquele não de injustiça. Chamaria de milagre. Há pessoas que Deus tirou do teu caminho porque, se ficassem mais um pouco, te quebrariam por dentro. Havia lugares que você queria muito estar, mas Deus te arrancou dali porque aquele ambiente iria te enfraquecer. Havia caminhos que pareciam perfeitos, mas Deus sabia que lá na frente havia destruição. E por isso Ele te protegeu. Mesmo quando você não entendeu, mesmo quando doeu, mesmo quando você chorou, dizendo: Senhor, por quê? Mas enquanto sua lágrima caía, Deus estava dizendo: Filho, você não precisa entender agora. Você só precisa confiar. Porque se você soubesse do que eu te livrei, você celebraria o que hoje você lamenta. O que Deus faz não é para te ferir, é para te preparar, é para te guardar, é para te fortalecer. É para que você não caia em lugares que parecem bonitos, mas são perigosos. E quando você finalmente chegar na porta certa, aquela que Deus escreveu no teu propósito, você vai entender por que todas as outras precisaram ser trancadas. Você vai olhar para trás e ver que nada foi perda. Foi livramento, foi construção, foi direção divina. Porque Deus nunca te tira algo sem antes preparar algo melhor. Nunca! Se Ele tirou, Ele vai devolver multiplicado. Se Ele fechou, Ele vai abrir outra maior. Se Ele cortou, Ele vai plantar. Se Ele te arrancou de um lugar, é porque aquele lugar não era o teu destino. Era apenas passagem. E escute, todo livramento tem um preço. Confiança. Você precisa confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando dói. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando parece injusto. Porque Deus não é um destruidor de sonhos. Ele é um protetor de destinos. O que Ele tirou não era o teu futuro. Era o teu perigo. E por amor, Ele te salvou. Mas chega um momento em que você precisa parar de chorar pela porta errada e começar a caminhar em direção à porta certa. Porque enquanto você continua olhando para o que perdeu, você não enxerga o que Deus está colocando em tua vida agora. O que está vindo é tão maior, tão mais forte, tão mais abençoado, que o dia em que você entrar por essa porta, você vai dizer: agora eu entendi, agora tudo faz sentido. E você vai compreender que a porta que Deus fechou foi a maior prova de amor que Ele já te deu. E eu digo a você, como uma profecia sobre tua vida, o que Deus tem preparado é tão poderoso que você vai agradecer a Ele por cada porta que não se abriu. Porque elas teriam te destruído antes de você chegar até aqui. E talvez você não perceba agora, mas Deus está colocando diante de você outras portas. Portas que você ainda não reconhece. Portas que parecem pequenas demais. Portas que parecem distantes demais. Portas que parecem improváveis demais. Só que o céu trabalha assim. Ele te fecha a porta do conforto para te abrir a porta do propósito. E propósito nunca é confortável de início. Propósito exige renúncia, exige fé, exige maturidade espiritual. Propósito exige que você deixe para trás as portas que Deus já trancou. Tem gente que está vivendo frustrada, porque está tentando abrir com força algo que Deus já encerrou. E cada vez que você força essa porta, você se machuca mais. Você perde energia, perde tempo, perde paz. E Deus está dizendo: filho, filha, pare de bater na porta que eu fechei. Porque enquanto você insiste no que passou, você perde o que Deus está preparando. É como se o céu estivesse dizendo: eu não fechei aquela porta para te destruir. Eu fechei aquela porta para que a verdadeira promessa não fosse destruída. Talvez aquela porta aberta te levaria para longe da presença de Deus. Talvez aquela porta aberta te colocaria em uma relação abusiva. Talvez aquela porta aberta te faria perder sua essência, sua fé, sua identidade. Te protege só do diabo. Ele te protege de escolhas que você faria sem perceber o perigo. Às vezes, Deus te livra de você mesmo. Porque, sinceramente, quantas vezes você já quis algo que hoje você agradece por não ter acontecido? Quantas vezes você chorou pedindo uma coisa e hoje entende que se tivesse recebido aquilo, teria sido seu fim? Você já percebeu que existem bênçãos que só chegam depois que outras portas se fecham? Porque certas promessas não cabem em ambientes antigos. Não é porque Deus tirou algo da tua vida. É porque Ele está moldando você para receber o que estava reservado desde o início. Quando uma porta se fecha, Deus está dizendo: aquele ciclo acabou. Eu preciso te levar para outro nível. Você não pertence mais a esse lugar. E às vezes, dói crescer. Às vezes, dói amadurecer. Às vezes, dói deixar ir.
Mas pior do que sentir dor é estar preso em algo que já morreu. E Deus não quer você preso em nada que te destrua por dentro. A porta fechada marca o fim de uma estação. E o fim de uma estação sempre prepara o início de um milagre. Agora escuta, aqui começa o ponto mais forte desta mensagem. Tem coisas que Deus tira da tua vida, para que você não precise ser tirado da vida delas. Tem pessoas que Deus remove, porque se você permanecesse, o sofrimento seria maior. Tem ambientes que Deus não permite mais você entrar, porque ali dentro o inimigo havia preparado ataques invisíveis. Deus te protege do que você vê, e principalmente do que você não vê. Você não faz ideia do tanto que o céu trabalha no silêncio, do quanto Deus luta por você quando você nem percebe, do quanto Ele fecha portas em horas exatas, milésimos de segundos antes de uma tragédia espiritual, emocional ou até física. Você não tem noção do que Deus evitou na sua história. Você acha que perdeu algo, mas na verdade você foi preservado. E preservação às vezes parece ruptura, porque o céu não explica. Ele protege. E tudo que vem de Deus primeiro molda, depois transforma e só então revela o propósito. Quando Deus fecha uma porta, Ele não te deixa no corredor da espera para te humilhar. Ele te deixa ali para te fortalecer, para te ensinar a confiar, para te ensinar a depender dEle. Você não está parado, está sendo preparado. A porta que se fechou foi apenas o início do seu amadurecimento. Deus te tirou de um lugar que não te cabia mais, porque o próximo ambiente exige uma versão maior de você. E essa dor que você sente hoje é a prova de que você está sendo movido para um novo destino. Dor não é fim, é transição. Agora começa a virada profética desta mensagem. Chegará um dia em que você vai olhar para trás e vai perceber que Deus nunca te privou. Ele te protegeu. Você não perdeu nada. Você foi redirecionado. A porta que Deus fechou te livrou de uma queda, de uma traição, de um desgaste emocional, de uma destruição espiritual. Não confunda o atraso de Deus com a ausência de Deus. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê, e quando a porta certa se abrir, você vai entender o que o céu estava fazendo no silêncio. E talvez você não perceba agora, mas existe um motivo pelo qual Deus te afastou de certas pessoas, de certos caminhos, de certas ilusões. Há ambientes que pareciam abençoadores, mas escondiam tempestades que você não teria força para enfrentar. Há relacionamentos que pareciam feitos para durar, mas carregavam dores que teriam destruído o seu emocional. Há oportunidades que pareciam perfeitas, mas carregavam consequências que você não estava pronto para pagar. Deus não fecha portas porque te abandonou. Ele fecha portas porque te conhece profundamente. Ele sabe das guerras internas que você enfrenta, dos medos que você não conta para ninguém, das fraquezas que ninguém vê, mas ele vê cada detalhe. Ele sabe quando você aguenta. E quando não aguenta mais, ele sabe que algumas escolhas te desviariam completamente da tua rota. Então ele intervém, ele impede, ele corta, ele separa, ele bloqueia. E muitas vezes ele faz isso sem pedir sua permissão, porque amor de pai age antes que o perigo te alcance. Quantas vezes você achou que estava perdendo e Deus estava te salvando? Quantas vezes você chorou por algo que mais tarde agradeceu por ter ido embora? Isso é Deus. Ele trabalha antes da dor chegar. Ele te guarda antes da destruição se aproximar. Ele te protege antes do inimigo preparar o ataque. Você não faz ideia das tragédias das quais Deus já te livrou, de conversas que você nunca ouviu, porque Ele te tirou de certos lugares no momento certo. De pessoas que sorriram para você, mas planejavam a tua queda. E Deus simplesmente te afastou. De caminhos que pareciam bonitos, mas eram becos sem saída disfarçados. Deus fecha portas com precisão. Ele sabe onde cada estrada termina. Ele sabe qual caminho levaria você à cura e qual te levaria à destruição. E se Ele não te deixou entrar, é porque lá dentro não havia promessa, lá dentro não havia propósito, lá dentro não havia paz. Escute! A paz é sempre o maior sinal de que algo vem de Deus. E quando a porta é dele, ela se abre sem peso, sem confusão, sem esforço desesperado. Mas quando não é, tudo trava, tudo emperra, tudo dói, tudo exige uma força que não vem de Deus. Por isso, quando uma porta se fecha, ao invés de se desesperar, respire fundo. Pergunte, Senhor, o que o Senhor está me livrando? Qual desastre o Senhor impediu sem que eu percebesse? Qual caminho o Senhor bloqueou porque sabia que aquilo quebraria meu espírito? E Deus vai te mostrar. Talvez não hoje, talvez não amanhã.
Mas um dia, aquela porta que te feriu vai se tornar o maior testemunho da tua vida. E você vai dizer: se Deus tivesse deixado aquela porta aberta, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria essa força. Eu não teria essa paz. Eu não teria essa maturidade. Tem coisas que só Deus vê. E Ele age pelos bastidores enquanto você só percebe os efeitos. Ele rearranja, desvia, bloqueia, remove, muda rotas. E tudo isso porque você é precioso demais para andar em caminhos que te fariam mal. Às vezes a porta que Ele fechou era exatamente aquela que você mais queria. Mas Deus não está comprometido com os teus desejos. Ele está comprometido com o teu destino. Ele não está preso ao que você sente agora. Ele trabalha pelo que você vai se tornar depois. E por isso, Ele fecha a porta antes que você perca algo mais importante. A tua fé, a tua identidade, a tua saúde emocional, a tua esperança, a tua vida espiritual, a tua paz interior. O inimigo abre portas largas e atraentes. Deus abre portas estreitas e seguras. E quando Deus fecha uma porta larga, é porque Ele sabe que atrás dela havia uma armadilha. Uma armadilha emocional, uma armadilha espiritual, uma armadilha que te tiraria do propósito. O Senhor está dizendo para alguém hoje: eu fechei aquela porta porque eu te amo. Eu te livrei de algo que você não sobreviveria. Eu tirei pessoas da tua vida porque elas não iriam te levar a lugar nenhum. Eu interrompi aquele plano porque aquilo não era o meu melhor para você. E quando Deus fecha uma porta, Ele nunca te deixa sem saída. Ele já tem outra, uma que você não está vendo ainda. Uma que está sendo construída, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, oração por oração. E quando essa nova porta se abrir, você vai olhar para trás e perceber que o não de Deus foi mais poderoso que qualquer sim do mundo. Que o livramento dele foi maior que o desejo do teu coração. Que a proteção dele te salvou de algo que teria destruído tudo que você vem construindo. E quando Deus fecha uma porta larga, é porque Ele sabe que atrás dela havia uma armadilha. Uma armadilha emocional, uma armadilha espiritual, uma armadilha que te tiraria do propósito. O Senhor está dizendo para alguém hoje: eu fechei aquela porta porque eu te amo. Eu te livrei de algo que você não sobreviveria. Eu tirei pessoas da tua vida porque elas não iriam te levar a lugar nenhum. Eu interrompi aquele plano porque aquilo não era o meu melhor para você. E quando Deus fecha uma porta, Ele nunca te deixa sem saída. Ele já tem outra, uma que você não está vendo ainda. Uma que está sendo construída, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, oração por oração. E quando essa nova porta se abrir, você vai olhar para trás e perceber que o não de Deus foi mais poderoso que qualquer sim do mundo. Que o livramento dele foi maior que o desejo do teu coração. Que a proteção dele te salvou de algo que teria destruído tudo que você vem construindo. Ele está te moldando para algo maior. Ele está te guiando para um lugar onde portas não são acidentes, são design, onde tudo faz sentido. Onde o que Ele preparou é infinitamente melhor do que aquilo que você tentou forçar. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele está, na verdade, abrindo um destino inteiro. E agora, respira fundo. Porque Deus está te entregando discernimento. Ele está tirando o peso da tua alma. Aquela porta que se fechou não era a tua derrota. Era a mão de Deus te puxando de volta, evitando que você caminhasse para algo que destruiria você por dentro. Você não faz ideia do que estava prestes a acontecer, daquele caminho. A verdade é que Deus não perde o controle nunca. O que Ele permitiu era necessário. O que Ele impediu era proteção. O que Ele tirou era peso morto. E agora, neste exato momento, o céu está abrindo outra porta. Uma porta que não será construída pela força das suas mãos, mas pela fidelidade do próprio Deus. Uma porta alinhada ao propósito. Uma porta cheia de paz. Uma porta que você não vai precisar forçar, porque ela vai se abrir sozinha, no tempo certo. E escuta isso. A porta que Deus fechar, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele é o dono das portas. Ele é o dono dos tempos. Ele é o dono dos caminhos. Então hoje, entrega essa frustração nas mãos dele. Entrega esse relacionamento que acabou. Entrega o emprego que não deu certo. Entrega o sonho que não se concretizou. Entrega a dor que está rasgando seu peito. Deus está dizendo: filho, confia. Se eu fechei, foi para te guardar. E você não está só. O céu tem visto as suas lágrimas. O céu tem sentido o peso das tuas lutas. O céu tem ouvido cada oração que você fez em silêncio. E Deus te garante: o que Ele tem preparado para você vai valer cada lágrima que você derramou.
A porta que se fechou não foi o fim, foi o início de algo maior, algo mais profundo, algo mais alinhado ao que Deus sonhou para você. E quando você entrar na nova porta, a porta certa, a porta segura, a porta preparada por Deus, você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, obrigado por ter me livrado. Obrigado por ter fechado aquilo que eu tanto queria. Obrigado.